quero também, nesse momento, fazer um pronunciamento à nação brasileira, né, que não aguenta mais tantos arbítrios, tantos abusos vindo da Corte Suprema, especialmente de alguns ministros, onde nós temos aí cada vez mais uma sociedade legitimamente revoltada, né? Revoltada com, principalmente, os cidadãos de bem que estão vendo aí solavancos na nossa Constituição. E esse final de semana foi repleto de declarações desastrosas, especialmente do seu presidente, o ministro Barroso. Eu, senhor presidente, ao mesmo tempo que cumprimento os demais senadores da República, os funcionários dessa casa, assessores, também as brasileiras e os brasileiros que nos acompanham pelo trabalho sempre muito correto da equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado, eu vou iniciar esse meu pronunciamento reproduzindo trechos de uma recente manifestação de uma autoridade pública. Abro aspas, nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira. Fecho aspas. Abro aspas de novo. Não se mexe em estruturas que estão funcionando por injunções de interesses políticos e dos ciclos eleitorais. Fecho aspas. Tais declarações seriam naturais se tivessem sido feitas por algum deputado ou senador eleito pela sociedade para legislar. Mas tais palavras foram proferidas por um dos maiores ativistas políticos ideológicos da história do STF brasileiro, o ministro Luiz Roberto Barroso, que hoje é presidente daquela instituição. Olha a que ponto nós chegamos, né? Já em 2022, eu ingressei, com apoio de colegas, com o primeiro pedido de impeachment do ministro Barroso, em função do seu ativismo abusivo e incomparável com o cargo que tem como prerrogativa fundamental, a prerrogativa de funcionar como guardião da Constituição brasileira. O STF é composto por 11 ministros escolhidos entre cidadãos com mais de 35 anos de idade, com notável saber jurídico e reputação ilibada. Essa é a definição dada pelo artigo 101 da Constituição, que tem um certo grau de subjetividade. Muito diferente é o artigo 39 da Lei 1079 de 1950, que detalha a abertura de um processo de impeachment no Brasil. E já em 2022, Barroso incidia claramente em 3 dessas 5 condições. São elas: primeira, proferir julgamento quando por lei seja julgado suspeito na causa. Segunda, exercer atividade político-partidária. Terceira, proceder de modo incompatível com a honra e o decoro de suas funções. Em 2021, senhor presidente, Barroso se dirige pessoalmente à Câmara dos Deputados e, numa reunião com líderes partidários, interfere diretamente em votação em curso na comissão especial que analisava a PEC 135, do voto auditável nas urnas eletrônicas. Alguns líderes simplesmente mudaram os parlamentares da comissão após essa reunião, ou seja, na véspera da votação, de modo a assegurar a rejeição da matéria conforme a vontade do senhor ministro. Em junho de 2022, ao fazer uma palestra na Universidade de Oxford, em Londres, Barroso passou por um grande constrangimento quando foi chamado de mentiroso por alguns participantes do evento, quando ele fez a seguinte declaração, abro aspas, tive que oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir o abominável retrocesso que seria o retorno do voto impresso
com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Fecho aspas. Ou seja, uma clara distorção, pois foi a PEC 135, apenas ela obrigava o acoplamento do voto impresso ao lado das urnas eletrônicas, para que o sistema pudesse permitir uma auditoria em caso de suspeita de fraude eleitoral, garantindo o máximo de transparência no processo. Algo muito parecido com o que aconteceu nas últimas eleições fraudulentas da Venezuela, onde o ditador Maduro impediu qualquer auditoria. Senhor presidente, nós não podemos jamais esquecer de uma palestra de abertura feita pelo ministro Barroso no evento realizado pela Universidade do Texas sobre a democracia na América Latina, intitulado, abro aspas, livrando-se de um presidente, fecho aspas. Não é brincadeira, não. Isso aqui é uma sequência de declarações estapafúrdias de um ministro do Supremo que hoje é o presidente. Olha os sinais claros aí do fundo do poço que a gente chegou. Logo após o término das eleições presidenciais, onde o TSE funcionou como um verdadeiro partido político, beneficiando explicitamente a candidatura de Lula, Barroso participa de um congresso da União Nacional dos Estudantes, conduzido por militantes partidários do PT e do PCdoB, e em meio ao seu discurso inflamado, como um político desde criancinha, ele afirmou categoricamente: nós derrotamos o bolsonarismo. E a plateia foi à loucura. Ministro Barroso. Mas uma das maiores e mais explícitas aberrações foi não ter se declarado suspeito no julgamento extraordinário no recurso extraordinário movido pela Defensoria Pública de São Paulo, que pedia pela inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343 sobre drogas. Esse recurso começou a ser julgado em 2015, mesmo com o parecer da PGR contrário ao pleito do recurso da Defensoria. Isso porque esse artigo é o coração e o pulmão da lei sobre drogas, aprovada em 2006 em pleno governo Lula e ratificada em 2019 pelo Congresso Nacional, já no governo Bolsonaro. Trata-se do princípio da tolerância zero ao consumo, ao porte de drogas, dificultando o crime do tráfico. Mas Barroso sempre teve uma atuação favorável à liberação das drogas, especialmente a da maconha, a ponto de participar como palestrante de um evento realizado em Nova York, promovido pela ONG Open Society, instituição financiada pelo B de bola e de índio, bilionário George Soros, que atua em muitos países como o Brasil, promovendo a legalização da maconha. Em seu lastimável voto pela inconstitucionalidade do artigo 28, Barroso afirmou, abro aspas, se der certo com a maconha, acho que deve passar para a cocaína, fecho aspas. Na época, além do pedido de impeachment, também entrei com a representação junto ao CNJ. Mas a grande responsável por tudo isso é a omissão covarde dessa nossa casa, que não cumpre o seu dever constitucional, admitindo o primeiro processo de impeachment de um ministro do STF.